Português Luiz Castro cada vez mais perto de ser anunciado como novo técnico. Assunto para daqui a pouquinho. A gente vai começar falando de Paulinho, que está com a saída praticamente certa para o Palmeiras. Bora para a sede de Lourdes conversar com a Rafa Potter. Ô Rafa, o que tá faltando pro Paulinho deixar o Galo? Quais são os detalhes? Conta pra gente. Muito boa tarde, Rafa. Oi, Lages, ótima tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Globo Esporte. Falta muito pouco para o Palmeiras anunciar o Paulinho como reforço para 2025, porque os detalhes foram todos acertados na sexta-feira, ontem. E o que falta, então? Essa negociação milionária aí de 18 milhões de euros inclui também a vinda do Palmeiras, de 2 jogadores do Palmeiras para o Atlético em definitivo. Quem são esses 2 jogadores? A gente vai ver agora na tela. Gabriel Menino, meia, 24 anos, que aceitou entrar na negociação, aceitou vir para o Galo. E o Patrick, que é um menino, joia da base palmeirense, vai completar no ano que vem 21 anos, volante. Ele é capitão do time sub-20. Então, esses 2 jogadores vêm nessa negociação. E o que está faltando agora, né, já que está tudo muito bem encaminhado para a saída do Paulinho, é acertar, o Galo acertar as negociações ali contratuais, tanto com o Gabriel Menino, tanto quanto com o Patrick. Então é isso que está faltando. E o Paulinho, né, que em 2 temporadas pelo Galo fez 50 gols, está muito próximo de se despedir do Atlético. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Lages. Mas sem perder tempo, bora falar do Luiz Castro, que está cada vez mais perto do Atlético. E quem vai contar tudo pra gente é a Rafa Potter, que está na sede de Lourdes. Diz comigo, fala comigo, Rafa. Falo sim, Lages. Pois é, a negociação com o Luiz Castro está bem encaminhada para um desfecho positivo. Foi o que apurou o GE. Globo. As conversas estão acontecendo há algumas semanas, inclusive com a presença do Vitor Bage, diretor de futebol, e também do gerente do Centro de Informação do Galo, Rodrigo Weber. E o que faltavam eram acertar ali algumas situações, exigências do técnico português, com relação à infraestrutura e também autonomia no futebol. As conversas avançaram positivamente com relação a essas exigências e o Galo está muito próximo do acerto com o treinador, que foi o técnico do Botafogo na temporada passada, naquele primeiro turno histórico do Brasileirão do Botafogo, e que está sem clube desde que deixou o Al Nassr em setembro deste ano. Então a gente segue acompanhando porque o Atlético está muito próximo de fechar essa negociação com o Luiz Castro, que se vier, né, se confirmar com o Atlético, não deve contar com o atacante Paulinho, porque está muito próximo o Paulinho de ser anunciado pelo Palmeiras, uma negociação de 18 milhões de euros que envolve também a vinda de 2 jogadores do Palmeiras para o Atlético, que são o Gabriel Menino, meia, 24 anos, e também o Patrick, que é joia da base, vai completar 21 anos no ano que vem. A gente segue acompanhando tudo, que o mercado tá quente até mesmo no fim de semana, né, Lages? Volto contigo. Valeu, Rafa. É o Paulo Azeredo e o Portuga. Tá vendo ou não tá, hein, Paulinho? Um abraço, bom dia. Vamos lá, Thiago. Um abraço pra você. Quem tá ligado com a gente no Rádio Esportes neste sabadão. Aí véspera, já pode dizer véspera, né, Thiago? Véspera de Natal. As vésperas. As vésperas, dia 21, a turma já se preparando para aquele encontro em família, com os amigos. E o atleticano à espera do Papai Noel, com certeza, Thiago. Do Papai Noel Alvinegro para começar também o seu planejamento para 2025. Isso passa muito pelo nome do novo treinador. E a Itatiaia antecipou ontem, aqui mesmo no Rádio Esportes, o encaminhamento com o português Luiz Castro. O que quer dizer isso, Azeredo? O que é e tá encaminhado? Tá muito perto, gente. É porque uma negociação como essa, né, é um projeto que foi apresentado ao português, com toda certeza um contrato mais longo, né? Não somente de uma temporada, e o Luiz Castro também fazendo algumas exigências, né? Tava vendo hoje também o pessoal da Grenal, né? Tem um português por lá também pintando no Grêmio, mas a negociação deu um pouquinho pra trás porque ele começou a cobrar outras coisas na negociação lá com o Grêmio, né? Lá é o Caixinha, né? Que era técnico do Bragantino. O Caixinha fez algumas vezes. Aliás, o Paulo Azeredo, é bom explicar isso, né? O contrato de treinadores brasileiros não é só a parte técnica, administrativa que muda, não. Os portugueses, eles fazem uma série de pedidos, de garantias
com os contratos de clubes brasileiros. Garantias essas que normalmente, habitualmente, treinadores aqui no Brasil não fazem esse tipo de exigência, né? Como o cara vem de outro país, o cara, né, quer ter uma garantia de que vai receber. Então, é um contrato que demanda muito mais cuidado, outras exigências, e como você bem lembrou, o negócio do Pedro Caixinha, ex-técnico do Bragantino com o Grêmio, tá melando justamente por conta dessas várias exigências. Cada um tem um modelo de trabalho, né, Thiago? Também uma filosofia de trabalho. Os portugueses, né, são técnicos que têm dado muito certo aqui, a maioria deles aqui no Brasil, eles têm uma filosofia de trabalho, e aí no caso o Atlético está acertando aí os últimos detalhes deste contrato com o Luiz Castro. E aí o português vem para treinar o Atlético, aliás, um europeu aqui há 80 anos, né? Não passa sob o comando do Atlético, então, depois de 80 anos, o Luiz Castro assumindo essa vaga de técnico no Galo. E o Luiz Castro vem, Thiago, para mexer não só no profissional, a gente falou isso aqui já, né? Mas acho bom a gente ressaltar para quem tá ligado hoje aqui no Rádio Esportes. Ele tem uma filosofia, e também no Santos foi da mesma maneira, quando colocou à mesa aquilo que ele quer pro trabalho dele aqui no Brasil novamente. Ele tem uma filosofia de trabalhar muito perto das categorias de base, inclusive interferindo nos processos internos. Então tudo isso está sendo conversado com a direção do Galo para que seja ajustado, bem ajustado, e para que quando ele chegue fique tudo bem certinho no trabalho do Luiz Castro. Mas falta pouca coisa, Thiago, em relação ao português. Bom, dito isso, Thiago, vamos falar um pouquinho então desse trabalho, como que pode acontecer, se o Atlético, o caminho é esse? Podemos trazer isso aí? Vamos, mas deixa eu debater primeiro aqui com os nossos comentaristas, essa situação, você falava, né, de 80 anos sem um europeu comandando o Atlético. A última vez que isso aconteceu foi em 1945, né? Época ainda da Segunda Guerra Mundial. Iñaki Amsel, acho que é essa a pronúncia, né? Um ex-goleiro que comandou o Atlético. Eu confesso a vocês que nunca ouvi falar no senhor Iñaki, que em 10 jogos, segundo o Jornal dos Esportes, de 1945, o Atlético estava numa grande crise, e um dos problemas era a ingerência de dirigentes nos trabalhos dos treinadores. Quer dizer, desde 1945 não tinha o Atlético um treinador europeu, mas é a globalização da bola e é uma tendência hoje no futebol brasileiro. Deixa eu trazer os comentaristas, Nath Fiuza e Edu Panzi. Edu, alguma restrição a estrangeiro? Acho que não, né? Bom dia. Tudo bem, Thiago? Um abraço a todos. Nenhuma restrição. O importante é ter um bom treinador, né? Pode ser português, argentino, brasileiro, chinês. Chinês é mais difícil, né? Mas o importante é o técnico. Aliás, a gente importa tudo da China, treinador ainda não, né? Daqui a pouco começa. Não demora também, não demora muito, mas o importante é a competência do profissional. O Luiz Castro é muito bom treinador. Já demonstrou isso no futebol brasileiro, teve dificuldade, como a maioria tem no início, de adaptação, sofreu, recebeu vaias, críticas, mas conseguiu acertar. Em determinado momento, o time do Botafogo, que foi a equipe pela qual passou aqui, fez um grande turno de campeonato brasileiro, se eu não estiver enganado, o melhor da história, à frente de um time, e a sua saída fez com que o Botafogo tivesse uma queda brusca no desempenho. E é um cara muito bem visto também lá fora, né? Não só pelo trabalho que ele fez aqui, mas por boa parte dos trabalhos que fez no futebol europeu. Tem uma característica específica. O Atlético vai ter que se movimentar no mercado para dar ao Luiz Castro um time com as características que ele gosta, que é um time de muita pressão ofensiva, de jogadores muito intensos do meio para frente. É diferente um pouco do estilo do Milito, o último treinador do Atlético. O Atlético era um time que gostava muito de ficar com a bola, rodar essa bola para tentar arrumar espaço. As equipes do Luiz Castro já têm um jogo mais direto, de pressão, de marcação, de recuperação de bola e de ataque mais direto. O Luiz Castro gosta de ter dois pontas com essa intensidade de marcação e de muita energia para, quando recupera essa bola, atacar com poucos toques. E o Atlético não tem isso no seu elenco. Então, o nome do treinador já nos traz, Thiago, uma ideia do que pode ser essa remontagem de elenco do Atlético para 2025. O nome é bom treinador. Eu acho que o Atlético foi muito bem ao mercado. Agora, Nath Fiuza, não se faz, né, um time só com o treinador. Tá perdendo aí o Paulinho, o torcedor tá ansioso porque a temporada vai
batendo as portas, né? Já treinamentos, daqui a pouquinho a Intericol, a semana lá na Flórida, né? Preparativos, inclusive com o clássico diante do Cruzeiro. Nath Fiuza, chegada do Luiz, importantíssima, torcedor ansioso também por reforços, hein, Nath? Bom dia. É isso, Thiago. Bom dia, um abraço a você, a quem está conosco aqui no Rádio Esportes, Edu, Paulinho, e eu acho até que a chegada do Luiz Castro, não só pelo fato de que a presença do treinador é fundamental para o planejamento, né? Ele vai indicar os jogadores com as características do jogo, como o Edu falava, ele gosta de ter esses pontas, esses jogadores de velocidade, então talvez isso seja algo que o Atlético vai atacar no mercado, um jogador com a característica e a qualidade para a reposição do Paulinho, vamos entender como que vai ficar a configuração também da defesa, enfim, mas acho que não só a presença dele na indicação dos nomes, né, na procura no mercado dos jogadores com as características, mas eu acho que a presença do Luiz Castro vai acelerar esse planejamento, essa busca por reforços, na medida em que um treinador do gabarito do Luiz Castro não aceitaria um projeto aqui no Brasil se não soubesse ou se não tivesse a perspectiva de um time forte. Eu acho que o Luiz Castro não viria para o Galo se sentisse que o Atlético está abandonando o projeto, que o Atlético não tem a perspectiva de se reforçar, de fazer uma temporada competitiva. Eu acho que a presença do Luiz Castro na cidade do Galo vai fazer com que a diretoria busque bons atletas, faça uma remontagem e busque fazer uma equipe competitiva, porque o Luiz Castro é um treinador de primeira prateleira e está voltando ao Brasil para brigar por coisas grandes dentro, obviamente, das competições que o Atlético irá disputar. Então acho que a presença do Luiz Castro vai de alguma forma incentivar, pressionar também, acelerar essa busca do Atlético no mercado por novos jogadores. Ô Paulo Azeredo, e essa busca por reforços, ela passa também por aquisição financeira. E aí o planejamento com a venda do Paulinho, que você já trazia nos últimos dias e que deve ter o martelo batido daqui a pouquinho, você explica novos números que vão surgindo dessa negociação, e o clube confirmou ontem, Paulo Azeredo, o maior patrocinador da história. Terminou o mistério. Qual a marca vai ser estampada na camisa do Galo com o maior patrocínio da história do Galão da Massa, hein, Paulo? Ô, Thiago, foi confirmado oficialmente aquilo que a Itatiaia já informava aqui na sua programação, também no itatiaesporte.com.br. A H2Bet fechou um contrato milionário com o Atlético de 3 temporadas, por 3 temporadas, sendo o patrocinador master na camisa do Atlético, 180 milhões de reais por essas 3 temporadas, portanto aquilo que a gente já trazia aqui com o Henrique, também no Itatiaia Esporte, 60 milhões de reais por temporada, e ainda tem uma bonificação que pode chegar a 200 milhões em 3 anos. Então o Atlético, atingindo metas do contrato, pode faturar ainda mais 20 milhões nestes 3 anos, então é muita grana que entra também, Thiago, em relação a este patrocínio. E ainda dentro do que comentava o Edu e a Nath, a gente pode acrescentar o seguinte: o Luiz Castro, ainda que ele, também concordo com a Nath, né, vai buscar montar um time competitivo e pintando bons investimentos na equipe. É bom a gente lembrar que no Botafogo, né, Thiago, e também os nossos comentários de hoje, no Botafogo ele não pegou essa safra boa do Botafogo, digamos assim, né, de grandes investimentos e de grandes craques contratados. Ele conseguiu fazer um grande time competitivo, né, dentro de campo, sem ter tantos grandes investimentos assim. O maior deles à época, eu me recordo, era o Tiquinho Soares, que era o artilheiro do time e do campeonato, fazendo gol a toda hora. Então, o Luiz Castro também trabalha com esse tipo de montagem de elenco, e isso é importante. Foi muito elogiado, inclusive, acompanhava hoje uma matéria na internet, Thiago, pelo Boto, que está sendo contratado pelo Flamengo para assumir o futebol do Flamengo, já trabalhou com ele em Portugal e foi muito elogiado por ele também, o Luiz Castro, já outrora. Agora, Paulo Azeredo, e essa história do Paulinho que pode se tornar a maior venda ou das maiores vendas da história do Galo? Isso aí. Ô, Thiago, o Atlético está trabalhando com uma operação total de 27 milhões de euros, onde vai receber em dinheiro 18 milhões de euros pelo Paulinho, cerca de 114 milhões de reais, e somente esse dinheiro, viu, Thiago, já se torna aí a 3ª maior transferência na história do futebol brasileiro. No mercado interno, já é a maior transferência somente com esses 114 milhões de reais. Mas ainda tem a questão dos 2 jogadores incluídos na negociação, o jovem Patrick, tido como um dos grandes destaques da base do Palmeiras nos últimos anos, capitão da equipe sub-20,
Sub-20, que foi bicampeã brasileira, campeã da Copa do Brasil, campeã da Copa São Paulo, e o Gabriel Menino, Thiago, que também entra nessa negociação. E aí a negociação só não foi sacramentada ainda, oficializada, até pelo fato dos ajustes finais de contrato com o Gabriel Menino, que é um atleta já mais conhecido, já mais rodado, também tem bom posicionamento no mercado, avaliado hoje em pelo menos 6 milhões de euros o Gabriel Menino. Palmeiras, é bom dizer aqui, recusou uma proposta em janeiro deste ano do Bahia de 26 milhões de reais por 50% do Gabriel Menino. Então, um total aí, Thiago, nessa negociação de 27 milhões, porque o Galo também não terá que repassar ao Vasco o mecanismo de solidariedade da FIFA. Ao clube formador tem direito a 0,5% na negociação. E esse valor, que chega a em torno de 1 milhão de euros, quem vai passar ao Vasco será o Palmeiras, Thiago. Boa, Paulo Azeredo, daqui a pouquinho eu quero saber de reforços, tá? Porque vamos fazer um balanço, Paulo Azeredo. Me traz aí, vou te dar um para casa, Paulinho, para daqui a pouco. O Antônio Carlos do Cartório tá aqui, grande atleticano, lá do Cartório, tá querendo reforço, não quer, Antônio Carlos? Tá assistindo aqui o programa ao vivo, atleticano. O torcedor do Galo tá querendo saber de reforço. Eu quero que você me traga uma apanhada do elenco. O que tem o Galo para começar o ano? Porque eu repito. Sair? Não, já saiu. Vai renovar? A turma já saiu, né? Quem tinha que sair, acho que já saiu. Você já, tipo, o Paulinho, por exemplo, já arrisca na lista. Você traz o elenco do Galo que o Luiz Castro vai chegar e pegar. O que o Luiz Castro vai encontrar aqui? Fechado. Quando é que o atleta se representa? O que o Galo vai ter na mão para poder começar o ano? E aí nós vamos debater com a Natiusa e com o Edu Pan se é um elenco suficientemente forte, bom, para começar a temporada. É óbvio que há tempo de contratação, mas tá todo mundo se movimentando no mercado e o torcedor atleticano quer ver reforços, né? Quer ver um time ainda mais forte em relação à temporada de 2024. 11h53, Paulo Azeredo, Luiz Castro tá vindo aí. Quem é que o homem vai encontrar no Galo, hein? Ô, Thiago, deixar até que para vocês possam debater aí no Atlético, né? No próximo bloco aí que vocês possam falar aí também em relação a isso. Muitos jogadores deixando o Atlético nesse momento, outros por chegar. Põe na tela pra gente aí o nosso slide, feito pelo nosso Gustavo Pio, olha lá. Saídas confirmadas, Mariana, Allan Kardec, Vargas a gente colocou o Paulinho, tá bem encaminhado, né? E aí prováveis saídas ainda de Igor Rabelo e Maurício Lemos. E aí tem todo o elenco aí disponível também para que as pessoas possam estar acompanhando. A gente poderia colocar na tela também o elenco do Atlético disponível, em especial, Thiago, de tudo isso que tá aparecendo no YouTube aí, só traduzindo para quem tá no radinho, principalmente os jogadores de ataque. Ataque hoje, a gente pode dizer que deve ser a prioridade do Galo, tendo só Hulk, Daverson, Alisson, Palácios e o Cadu que tá lesionado, né? A se considerar que o Cadu tá machucado. Exatamente. O Palácio não se firmou. Que o Alisson é uma promessa. O Hulk e Daverson. Aliás, o povo tá tão doido, ela colocou volantes nos atacantes. Ah, rapaz, mudou lá, atacantes, nosso grande pio, mas acontece. Ali também no meio campo, ó, o Gabriel Menino foi colocado ali, né? Aí tem Zaratio ainda, tem Bernard, Igor Gomes, Scarpa e o Robert, que o Atlético deve exercer a compra. E nos volantes também tá cheio ali no meio, né? Patrick tá chegando, Paulo Vitor, Alan Franco, Otávio, Vera e Batalha. Então, laterais tá faltando um ali na direita, enfim, são as carências que o Atlético vai buscar agora no mercado, viu, Thiago? É, Galo, partiu o mercado, hein? Vendeu o Paulinho, já embolsou uma grana, agora tem que investir, é hora de contratar. Vamos fazer um intervalo, a gente volta já com o Rádio Esportes. Com o Rádio Esportes e diante da informação do Paulo Azeredo, eu confesso, Nath e Edu, que fiquei assustado. Só tem o Hulk e o Daverson de atacante pro ano que vem, Nath? É complicado até pensando características, né? Porque o Hulk joga ali pelo lado do campo, mas não é bem um ponta, não tem velocidade, o Daverson é um centroavante, enfim, é um setor de muita carência que precisa não só de jogadores com características diferentes, porque o Palácios e o Alisson ainda não se firmaram, mas também de qualidade, de opção e de opção com qualidade, jogadores para serem titulares. Enfim, precisa ir pro mercado. Ô, Edu, outra situação que me chamou a atenção, pode ter arte aí no YouTube pra galera ver, são os laterais. Colocou o Rubens na lista, mas vamos lá, lateral, só tem o Sarave e o Arana. Eu acho que o Atlético precisa pra ontem deixar o Rubens jogar do meio pra frente, não ser lateral. Parar de improvisar o Rubens na lateral, isso ficou muito nítido na temporada, sempre que jogou como meia, entregou mais
do que como lateral. E analisando bem rapidamente, o Botafogo do Luiz Castro, que jogava com 2 volantes, uma linha de 3 jogadores, com 2 pontas e um meia centralizado, era o Júnior Santos de um lado, Luiz Henrique do outro, não esse Luiz Henrique de agora, o outro que foi pro Marcelo, e o Eduardo como um meia e o Tiquinho Soares. O Hulk não faz essa função que os 2 pontas faziam. O Hulk não tem capacidade para fazer isso, então não vejo o Hulk como um ponta. O Scarpa pode ser o meia? Pode, mas precisa de mais. Você tem o Tiquinho, que era o centroavante, Daverson ou o Hulk pode fazer isso. Então o Galo precisa ir ao mercado buscar centroavante, precisa buscar pontas, no plural, e talvez mais um meia. Porque do meio para trás, acho que tem alguns jogadores ali que se encaixam, e as laterais, como a gente acabou de falar. Mas então estamos falando de 6 jogadores, hein? No mínimo. Mas o Rubens, a gente falando do Rubens jogar como meio campista, vindo mais 2 do Palmeiras, o setor vai ficando cada vez mais competitivo. E faltando o lateral, a tendência é que o Rubens seja lateral mais uma temporada. E o Gabriel Menino também. Pois é. O menino já vem improvisado.